Pode sentar. Se você trouxe Bíblia, abra por favor João capítulo 5. Eu falei que eu não estou bem porque eu estou cansado, né? Eu estou fora de casa já desde sexta da semana passada. Eu aproveitei aquela feira que está tendo lá no AMB, a Campus Party, que é uma feira de tecnologia que eu venho todo ano. E aproveito para fazer um monte de corre em São Paulo. Só que dessa vez eu emendei uma viagem um pouco grande, saí antes de casa, passei já em umas 3 cidades. Então estou parecendo que passou um trator em cima de mim, né? Mas bom demais estar aqui, feliz pela oportunidade. E eu espero que Deus possa falar com você aí nessa noite e suprir a tua expectativa, né? Não a respeito do que eu possa falar ou fazer, mas a respeito daquilo que você tem buscado em Deus. Beleza? Abre sua Bíblia aí, João capítulo 5. Do começo, fala de uma história bem legal, bem interessante, que às vezes a gente lê a partir de uma ótica pouco crítica. Eu falo pouco crítica porque parece que a espiritualidade dos nossos dias tem sido separada da capacidade que a gente tem de olhar para as coisas e criticá-las dentro de uma lógica que é comum à geração mais nova, a geração que olha a vida e não consegue entender o porquê às vezes a gente engole coisas que elas não são capazes de compreender. Esse texto aqui é um texto que você já deve ter lido várias vezes e que me intriga por conta de como a gente aceita algumas das coisas que o texto propõe com muita facilidade, quando na verdade, se a gente fizer uma crítica um pouco maior daquilo que o texto está apresentando para nós, o que a gente vai concluir é que há uma lição maior para ser aprendida, né? Na maneira pela qual Deus quer trabalhar na nossa vida. E lá diz assim, João capítulo 5: depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos e estava enfermo. E Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava-se há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são e, tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado, pelo que disseram os judeus ao que foram curados: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ele, porém, lhe respondeu: aquele que me curou, este mesmo disse: toma o teu leito e anda. E depois os fariseus entram num debate a respeito da licitude daquilo que esse homem havia feito, né? Sobre o porquê ele carregava e quem tinha dito para ele que ele deveria carregar a cama e que ele estava deitado. O interessante nessa história é que a gente às vezes não para prestar atenção no fato de que o milagre que acontecia naquele lugar, nesse tanque chamado Betesda, era um milagre meio que a parte daquilo que era a obra de Jesus e os milagres que Jesus fazia. Porque um anjo vinha num lugar mágico, quase um poço dos desejos, só que para curar gente doente, e promovia uma correria de gente para tentar pular na água primeiro para ser curado. Por que Deus faz isso? E talvez isso esteja chamando a nossa atenção para a realidade de que Deus nem sempre vai fazer as coisas amarrado dentro daquilo que a nossa concepção bíblica diz que Deus quer fazer ou que Deus vai fazer. Jesus já estava curando pessoas, já havia começado o seu ministério, ele já havia se apresentado para pregar esse caminho da salvação agora, um caminho de graça, um caminho de misericórdia, e ainda assim esse anjo continuava lá, de tempos em tempos, tocando na água e promovendo a correria de todo mundo que estava doente para ver quem pulava primeiro. Eu imagino o inferno que deveria ser a beira daquele tanque, né? Você imagina, um doente passando a rasteira no outro para ver quem chega primeiro. Não tinha uma sirene, não tinha uma largada justa, não tinha nada do tipo. Era simplesmente um monte de gente doente tentando alcançar o favor de Deus. O curioso dessa história é que há 3 papéis distintos nela.
O papel do doente é aquele que está tentando obter algo de Deus e que ele tem uma relação com Deus um pouco não pessoal, né? Impessoal. Esse cara acha que a responsabilidade dele, pelo fato dele não alcançar o milagre de Deus, é porque ele não tem ninguém para carregá-lo e colocá-lo no tanque antes dos outros. Então ele já tem uma crise só na sua maneira de ser e de existir, de perceber a vida. Ele acha que a culpa das coisas não acontecerem na vida dele é dos outros não proporcionarem que ele possa usufruir do milagre que Deus faz. Outro cara aqui que tem um papel decisivo é o fariseu, né? O fariseu, ele não se conforma de alguém poder ser curado. Isso incomoda ele. Por quê? Porque ele entende que para Deus curar tem que ser do jeito que ele quer, onde ele quer, né? E só se ele permitir for conveniente para ele mesmo. O fariseu é o religioso que arbitra em causa própria. E é curioso pensar nisso, porque a natureza do nome fariseu é a mesma natureza da palavra santidade, que seria, o fariseu é o separado, é aquele que, em teoria, deveria representar o melhor da fé. Hoje, na nossa cultura, por conta da gente ler o texto bíblico, né, e ver o quanto Jesus esculachou com os religiosos da sua época, a gente associa a ideia de fariseu a hipócrita. Só que o fariseu não era o hipócrita para o seu tempo. Para o seu tempo ele era o melhor. Para o seu tempo ele era o religioso do melhor pedigree, da melhor categoria que poderia existir no meio da sociedade. Aqueles que gozavam de maior respeito. E no entanto hoje a gente já olha quando fala de fariseu e começa a tacar pedra dizendo assim, esse cara é um fariseu, né? Meu amigo é um fariseu, esse meu patrão é um fariseu, e por aí vai. Fariseu não é uma coisa ruim. E o fariseu se incomoda com o milagre que acontece do jeito que ele não controla. Quando Deus vai lá e faz o milagre, qual que é a preocupação dele? Como que esse milagre aconteceu? Deixa eu dar uma olhada para eu ver se eu valido esse milagre. Deixa eu ver se aconteceu dentro daquilo que eu entendo que Deus pode fazer. É como se Deus tivesse preso a capacidade de percepção do religioso. Jesus não gosta do religioso. Jesus não gosta desse cara que quer colocar Deus na caixinha. E curiosamente parece que ele continua não gostando, porque a nossa atitude não se difere, na maior parte das vezes, destes caras que querem colocar o mover do Evangelho dentro de determinados parâmetros, dentro de algo que é a nossa percepção da verdade. Mas o que é verdade? A verdade é Cristo, a verdade é o Evangelho de Cristo, mas a nossa percepção a respeito desse Evangelho ainda é algo que infelizmente é progressivo e que depende muito de como a gente olha. E na hora de fazer as decisões, tomar as decisões difíceis, no sentido de tentar colocar ou tirar o outro da vida comunitária ou da capacidade de poder viver junto para experimentar as coisas de Deus, a gente infelizmente não é muito misericordioso, porque a gente faz questão de, assim como o fariseu, fazer com que a nossa régua seja medida para o outro. Isso é muito problemático. E a terceira pessoa aqui, obviamente, é Jesus. Jesus não tem problema em andar nos inferninhos da vida, né? Ele não tem crise de ir lá no meio dos doentes e de estar com um cara que, querendo ou não, pela religião era amaldiçoado, né? Está ali 38 anos doente, esse cara é um cara que foi esquecido por Deus. Como hoje em dia se tornou comum dizer, né? O que os amigos de Jó falaram para ele na ocasião em que as tragédias começam a acontecer na vida dele, a gente não apenas fala, como às vezes pensa no nosso íntimo. Fala assim, está dando tudo errado na vida do cara porque, sei lá, Deus está punindo ele. Se Deus fosse punir a gente com tudo aquilo que a gente merece, a começar por nós, né? Com certeza todas as mazelas dessa vida seriam poucas. Ele mandaria a gente logo para o inferno e estava tudo resolvido. Estava bem pago, né? Mas Deus é bom, Deus é misericordioso e Ele resolve fazer de outro jeito. Ele resolve pagar essa conta para que a gente não tenha que viver em sofrimento. Então quem somos nós nessa história? Nós somos aqueles que ambicionam o favor de Deus, mas estamos terceirizando a responsabilidade.
Nós somos os religiosos que estão tentando impedir os outros de alcançarem o milagre, porque dizem que estão carregando o leito no sábado, que estão fazendo aquilo que a minha religião não é capaz de conceber, a minha visão doutrinária não é capaz de alcançar. Ou será que a gente é o Cristo, que é misericordioso o suficiente para andar no meio dos doentes e para confrontar os fariseus no sentido de fazer o milagre acontecer, fazer com que a vida dessas pessoas sejam transformadas? E aí, quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente vai vendo que nós muitas vezes somos o fariseu, ou então o doente, porque infelizmente a gente tem tomado posturas na nossa vida espiritual, se a gente pode dizer isso, que é algo extremamente simplório e ao mesmo tempo absurdo. A gente faz divisões na nossa vida, como se a gente pudesse separar a nossa vida em áreas, nas quais algumas dedicamos a Deus, à família, aos amigos, e em outras a gente dedica pura e simplesmente ao nosso próprio interesse. É como se a gente não entendesse que a vida não dá para ser dividida. E disso vem essa ideia de que a nossa espiritualidade tem hora e lugar, de que o culto passa a ter um valor muito maior do que ele tem, porque a gente não entende que mais do que apenas estar junto, essa agenda deveria proporcionar a nós ser a tradução na vida do outro de uma consciência que nos acompanha ao longo de toda a semana. A consciência de que para nós todo tempo deveria ser culto, todo tempo deveria ser um tempo de adoração. Mas a gente faz questão de separar, a gente cria gavetas na vida. Você pega e fala assim: isso aqui é o meu relacionamento conjugal, minha vida emocional, isso aqui é minha vida espiritual, isso aqui é a minha vida financeira. E aí você então começa a entregar umas partes para Deus e as outras você cuida para você mesmo, né? Então, como é que está a sua vida espiritual? Está uma bênção. Eu odeio essa palavra por conta do uso que a gente tem dado para ela. Quando um crente fala bênção, eu já não sei mais o que quer dizer. Porque tem uns caras na igreja que às vezes falam assim: meu filho estava fumando crack. E aí falei: como é que está seu filho? É uma bênção, né? E aí eu já não sei mais quando bênção é ruim e quando bênção é bom. Então a gente precisa tomar cuidado com o uso dessas palavras. Às vezes seria melhor a gente ser sincero, falar: como é que está seu filho? Não, meu filho está ruim demais, meu filho está triste. Não, mas você está declarando, você está profetizando. Não, eu não estou nada, eu só estou falando a realidade. Então vamos orar, vamos se aproximar, vamos fazer alguma coisa. A gente vive nessa utopia da palavra, né? E fazendo essa utopia de que a gente tem que viver essa religiosidade obtusa demais, infelizmente a gente se aliena. Você, quando veste a sua roupa de ir para culto, você começa a falar a linguagem do culto. E aí, como é que você está? Uma bênção. Como é que está seu trabalho? Uma bênção. Como é que é a sua sogra? Uma bênção. Isso é uma contradição de expressões. Sogra e bênção só dá para usar na mesma frase se for com um robô no meio, né? Estou falando isso porque minha sogra não está assistindo, óbvio. Então por que a gente faz isso? Por que a gente separa a nossa vida? Porque não queremos entregar para Deus, no altar onde Ele quer receber a nossa vida, na integralidade, determinadas coisas. A sua vida financeira, por exemplo, é extremamente cômoda que você a coloque num altar onde você presta culto a ela conforme a sua conveniência. A ideia, por exemplo, do engajamento financeiro numa instituição religiosa, por mais que muita gente tenha críticas, né, a ideia do dízimo, a ideia da oferta, ainda é muito mais cômodo do que aquilo que seria o padrão de Deus para qualquer pessoa que entende aquilo que é a missão. Por quê? Porque dá 10% daquilo que você recebe, santifica os 90% para você gastar tudo com pinga. Essa é a visão de muita gente. Quando na verdade não era para ser assim. Não era para a gente ficar vivendo debaixo desse mandamento, mas era para que, pelo entendimento da graça que nos faz exceder agora todo o mandamento, a gente não ficasse fazendo essas contas tolas. A gente estava conversando aqui antes, até o pastor me pergunta assim, né? Por que você zoou o negócio do Malaquias lá, né? Botei chupa Malaquias no dia, no Facebook, né? Aí os caras,
Por que você pôs isso? Ou cadê Malaquias, né? Cara, eu tenho um Corsa sedã Classic 1.0, sem ar, sem direção. Vim com ele para São Paulo, batido de um lado, que teve um caminhão que achou que estava muito grande, resolveu compactar um pouco. Sem seguro. Daqui uns dias sem IPVA também. Por aí vai. E eu viajei com esse carro até o Paraguai, até Assunção. 1.500 quilômetros de Uberlândia, onde eu moro. Aí na volta eu bati numa pedra e arranquei o escapamento inteiro. Bateu na boca do escapamento, bem depois do catalisador, e arrancou ele inteiro. Diante dessa situação, alguns diriam assim: rapaz, Deus está de brincadeira comigo, né? Ou outros diriam: o diabo. O diabo é o menor dos meus problemas. Sabe onde eu estava indo? Eu estava indo pregar numa igreja. Eu marquei de chegar às 8. Na minha cabeça eu ia chegar às 8. Só que eu peguei a folga que eu tinha antes e resolvi dar uma esticada e passar lá nas Cataratas do Iguaçu, né? Já que eu estava passando na fronteira para voltar para o Brasil. E por conta dessa minha esticada, eu bati uma pedra depois, perdi o escapamento e cheguei 1h40 atrasado na igreja que eu fui pregar. Aí às vezes alguns dizem assim: poxa, então olha lá, é o diabo agindo, é Deus que não está te abençoando. E eu não consigo entender nenhuma dessas lógicas, porque por conta dessas situações em que a gente experimentou, nós vivemos dezenas de outras experiências que nos abençoaram muito, muito, muito mesmo. E eu nem estou falando do cara que apareceu no meio do culto e falou assim: eu sou dono de uma loja de escapamento, passa lá amanhã que nós põe outro. Eu estou falando das experiências entre a gente que estava na estrada e rindo disso tudo, mesmo sabendo que o nosso compromisso de chegar lá era algo às vezes que estava até difícil de cumprir. Então pare para pensar um pouco: por que a gente separaria as áreas da nossa vida em áreas de conveniência e áreas onde a gente não quer que Deus toque porque a gente quer resolver com a força do nosso braço? Por que a gente acha que essa prosperidade está diretamente relacionada ao quanto Deus nos ama? Se eu for pensar por essa lógica e tentar aplicar matemática, eu me sinto uma pessoa terrivelmente abençoada. Há 20 anos atrás a gente estava viajando num Gol 2 portas e agora eu estou viajando num Corsa 4 portas. 100% de prosperidade, né? Mas quando eu me comparo com outras pessoas, eu fico assim: por que o carro do fulano tem ar-condicionado e o meu não? Por que o carro do fulano tem direção hidráulica e o meu não? Por que o seu carro está com o IPVA pago e o meu não? Por quê? Isso, na verdade, é a gente tentar dissociar a ideia de que Deus pode estar agindo na nossa vida com integralidade em todas as áreas, do que a gente tentar separar as áreas para tentar resolver algumas coisas com a força do nosso braço. Infelizmente a gente tenta fazer isso o tempo todo. Ah, como está a sua vida sentimental? Não, minha vida espiritual está boa, mas minha vida sentimental está zoada. Você não é um armário com gavetas. Ou você está todo no processo, ou você não está nada no processo. Ou você está todo engajado, ou você não está nada engajado. Esse negócio de eu entendo, mas eu ainda não vivo, é porque você não entendeu. Esse negócio de eu entendo, mas eu ainda não ponho a mão no bolso para que isso me custe, é porque você não entendeu. Porque quando a gente entende, a gente faz o que for necessário para as coisas acontecerem. Então não dá para a gente particionar a nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós nos tornamos como um desses dois personagens que não é Jesus. Agora, o que Deus espera de nós? Deus espera de cada um de nós a capacidade de assumirmos com toda clareza diante do mundo quem nós somos e permitir que Deus comece a refletir quem Ele é na limitação daquilo que somos, na finitude daquilo que nós representamos diante dos homens. E infelizmente nós fomos ensinados pela religião a fazermos o contrário.
E aí eu não estou apenas falando de uma igreja ou de outra, eu estou falando do conceito de religião na sua forma mais ampla. Em qualquer religião você vai encontrar pessoas que dizem assim: ser uma pessoa boa é fazer coisas que agradam a Deus, e não ser uma pessoa boa é viver longe daquilo que é aquilo que a Bíblia está dizendo para você, ou que qualquer outro livro sagrado está dizendo para você. A fé cristã traz para nós um desafio um pouco maior do que esse. Não é de uma prática transformada que vai fazer com que Deus se agrade da gente. A Bíblia aponta para nós a não possibilidade de que você faça algo que Deus vá se agradar. A lei existe não para te justificar, mas para impossibilitar a sua salvação, para fazer com que você não possa fazer com que Deus se agrade de você. E aí Cristo vem para então resolver essa questão. Ele vem para mostrar para nós que a graça excede a lei em muitas coisas, né? E aquilo que a gente não consegue fazer, porque o nosso entendimento ainda é manco e não alcançou, ele coloca na conta dele. Um entendimento transformado gera uma prática transformada, mas uma prática transformada nem sempre gera entendimento. Ela pode gerar arrogância, ela pode gerar um espírito de religiosidade que às vezes mais segrega do que aproxima. E enquanto Deus faz questão de ser homem através de Jesus, para que possa falar e sentir aquilo que os homens percebem e sentem, a nossa religião está ensinando para a gente que a gente tem que se apresentar diante das pessoas como se fôssemos deuses, dizendo: eu não peco, eu era isso, mas agora eu não sou mais. Como assim? Quando eu olho para mim, a grande realidade é que eu vejo que eu não preciso mais viver como eu vivia antes. Mas onde está o velho homem se eu parar de tomar o remédio do Evangelho que tomo todos os dias? Daqui para aquilo que eu era, não é uma distância muito longe, não é um abismo impenetrável, muito pelo contrário. Se um dia da minha vida eu deixar de tomar o remédio do Evangelho, é curioso como o velho homem volta rápido, né? E aí sabe o que nós religiosos dizemos quando isso acontece na vida de alguém? A gente diz assim: ah lá, ó, fulano pecou, perdeu a salvação, ou nunca foi salvo, depende da confissão doutrinária. Dureza, né? E a gente pensa esse tipo de coisa pura e simplesmente porque a gente não quer aceitar uma verdade fundamental naquilo que deveria ser o caminho de todo cristão, de que o sentido da gente viver uma vida na sua integralidade é a gente compreender a responsabilidade em oferecermos a nossa vida como um sacrifício vivo no único altar onde Deus aceita ser adorado, servido, louvado, que é a vida das pessoas, que é a vida do outro. A religião diz para nós que a gente deve separar as coisas, que a gente deve separar tudo em santo e profano, porque na verdade o conceito dessa religiosidade tola quer nos separar das pessoas, principalmente as pessoas que não vivem da maneira que a gente vive. Mas Cristo seguiu o caminho contrário, ele andava no meio dos perdidos, ele andava no meio daqueles que mais sofriam, exatamente o oposto daquilo que a gente quer fazer. A gente quer se salvar, e Jesus disse que aquele que tentar se salvar, esse já perdeu a sua vida. Então, santidade para nós não vai ser um conceito sobre como a gente vai viver agora para conseguir se salvar, mas sim uma ideia de como nós podemos renovar o nosso entendimento para que a nossa prática se torne transformada e a gente possa se perder uns pelos outros, porque aquele que perde a sua vida por amor do Evangelho, por amor desse caminho, este conta a salvação. Se Deus quisesse te salvar, a gente fazia uma fila aqui para a gente orar e orava para você morrer, você ia logo para o céu e estava tudo resolvido. Mas o problema é um pouco maior do que esse. Deus insiste em te manter vivo, porque aquilo que Ele quer fazer não encerra em você. Se Deus quiser te salvar, Ele tem os meios para fazer isso.
Mas se Deus quiser salvar a pessoa que está sentada do seu lado, a pior notícia que eu posso te dar nessa noite é que o meio que ele adora usar é você. Então esse papo de cumprimenta a pessoa que está do seu lado, por mais chato que seja, é fundamental. Porque a vida da pessoa que está sentada do seu lado está nas suas mãos. A vida dela é sua responsabilidade. Ela está esperando o céu abrir e tem aquela voz do Cid Moreira falando com ela, sabe? E Deus enviou você. Então nós vamos fugir da responsabilidade, vamos colocar Deus na caixinha, dizendo assim, não, Deus que fale através do pastor, Deus que fale através do culto, Deus que fale através dos missionários. E a gente vai fugir dessa responsabilidade. Vamos ser os fariseus agora que determinam como Deus vai agir, ou a gente vai entender a integralidade dessa vocação, de modo que a gente possa agora assumir essa vocação de ser Cristo na vida das pessoas. Quem é o missionário que Deus mandou para mudar a vida da sua família? Você mesmo. E não é aquele papo de você chegar lá e vou falar de Jesus para a minha família, né? Aí você veste sua roupa de crente, começa a falar bênção e outras coisas, né? Essas palavras que só crente entende. Aquelas palavras bíblicas que você não entende, né? Tipo opróbrio, concupiscência, por aí vai. Quando eu comecei a ler Bíblia, quando eu me converti, faz um tempinho já, uns 20 anos, né? Não tinha NTLH para a gente ler Bíblia. Eu li a Bíblia com o dicionário do lado, porque a galera da igreja não sabia me explicar o que estava escrito, todo mundo só repetia. Hoje, graças a Deus, está fácil. Hoje está bem fácil. Agora, será que você entende a responsabilidade de mais do que apenas ficar abrindo a Bíblia lá na sua casa e falar assim, olha, agora eu quero falar uma mensagem de Deus para você. O desafio seria que você vivesse aquilo que a Escritura aponta, de modo que a luz brilhasse em você e pudesse resplandecer na vida dos outros. Isso é fácil de fazer. É só seguir as obras que Cristo fez, não na tentativa de alcançar salvação, mas na tentativa de se perder mesmo, por amor às pessoas que Deus ama. E quem Ele ama? Os desgraçados desse mundo, aqueles que às vezes a religião está dizendo para nós que a gente deve se afastar. Dói ouvir isso, né? Mas para Deus, pecado não é problema. Para nós fariseus é que é. Sabe por que pecado não é problema? Porque todo pecado que você cometeu no passado, cometeu hoje no presente, e ainda vai cometer amanhã no futuro, Jesus já levou na cruz. Então a gente não deveria viver na ansiedade de ficar preocupado com a nossa salvação. Isso não deveria ser um desespero, porque a gente peca e a Bíblia garante isso. A Bíblia deixa claro que aquele que diz que não peca é mentiroso. Só que a gente peca, se arrepende, conserta e bola para frente. Agora, se tem uma coisa que incomoda o fariseu, não é o pecado dele, é o pecado do outro. Principalmente se o pecado do outro for diferente do seu próprio pecado. A gente se incomoda demais com os pecados que são diferentes da gente. Os pecados que a gente não pratica. Não é verdade? Por exemplo, tem pecado que a gente apedreja fácil, e tem pecado que a gente fica quieto. Quando a gente fala, por exemplo, assim, sei lá, o fulano está usando crack. Poxa, que decepção. Achei que era um homem de Deus, achei que era uma mulher de Deus. Como que pode? Agora, se eu falar assim, vê pornografia, aí você fica assim, opa. Por quê? Porque estatisticamente, acho que todos nós aqui já cometemos esse pecado uma vez na vida. Espero que não. Cristo perdoa pecados. Pecado não era para ser problema. O problema é a nossa arrogância em tentar fazer separação, não apenas na nossa própria vida, como agora tentar fazer separação entre a vida dos outros.
dizer para Deus quem que Ele pode salvar e quem que Ele não pode, tentando limitar isso na nossa caixinha de percepção, enquanto o nosso papel não era para ser o de árbitro de salvação, mas sim de ser aquele que ministra a misericórdia e a graça na vida dos outros. De algum jeito você vai errar com as pessoas, ou você vai chamar um irmão de ímpio, ou você vai chamar um ímpio de irmão, não tem jeito. Jesus falou que quem chamar o irmão de tolo é réu do fogo do inferno. Imagina chamar o irmão de ímpio. Então, na dúvida, quando eu saio pela madrugada e encontro, de repente, sei lá, com um travesti se prostituindo, eu prefiro chamar de irmão. Aí se não for, eu profetizei, como vocês dizem. Para quem gosta de um linguajar evangélico. E mais do que isso, a gente deixa qualquer pessoa indesculpável diante de Deus, porque ninguém mais vai poder chegar no dia do juízo e dizer assim: eu não conheci o amor, eu não recebi um abraço, eu não fui recebido em casas, eu não tive a oportunidade de sentar na mesa e partir o pão. Eu vou privar alguém disso? Quem sou eu para fazer isso? Então, qual é a grande crise? A grande crise é que nós fazemos divisão não apenas na nossa vida, como queremos aplicá-las na vida dos outros. E isso afasta as pessoas de Deus. Como eu disse, Deus preferiu se fazer homem para falar como igual. E a gente quer se fazer como gente melhor. Como gente que quando vê o cara que está lá na cadeia diz assim: é bandido, isso aí não presta. Só porque a gente ainda não foi preso, né? Só porque ainda não passaram a peneira na nossa vida. Depois que eu passei a conviver com um trabalho dentro de penitenciário, eu confesso para você que a minha visão a respeito dos caras lá mudou. Algumas coisas para melhor, outras para pior, óbvio. O mais legal da cadeia é que todo mundo é inocente. E aí você vai lá fazer um trampo, você perde a paciência, porque todo mundo quer te contar uma história. E aí com o tempo você começa a ficar boca dura e já vira para os caras e fala assim: não tenho tempo para perder com essa história. Todo mundo diz que foi ferrado por um advogado, ou por um juiz, ou por alguém. E a grande verdade, maior do que essa, é que na verdade não há inocentes, nem lá dentro e nem aqui fora. Então por que a gente começa a arbitrar quem é merecedor do amor de Deus, se achando melhor do que aquelas pessoas que estão lá dentro? Isso não faz sentido. Eu não estou falando também para deixar bandido solto. Agora, defender pena de morte, como tem sido algo comum nos nossos dias por parte da bancada evangélica, né? Ou alguns que se dizem evangélicos, é algo extremamente contraditório para mim. Você já prendeu um cara, a cadeia é um lugar que desumaniza, e de repente a gente chega com essa ideia de que a gente tem que tratar os caras como bicho mesmo. Isso não faz sentido para mim. Vai para lá e começa a sentir as dores dessas pessoas. E Jesus falou que essa era uma das coisas que iria pesar, né, no dia que a gente se apresentasse diante de Deus. É aquele assim: estive preso e não foste visitar-me, estive nu e não me deste de vestir, tive fome e não me deste de comer. Não é para a gente resolver o problema dessas pessoas, até porque não dá, a demanda é maior do que aquilo que a gente consegue fazer. Mas será que a gente tem a consciência da responsabilidade de que nós precisamos nos aproximar das pessoas para que a luz que brilha em nós possa resplandecer na vida delas? Quer elas estejam na cadeia, quer elas estejam nas ruas, quer elas estejam no crime ou em qualquer outro lugar. Nós não somos melhores. Nós podemos sim dizer que somos privilegiados por já termos parte da nossa consciência transformada e entendermos quem Deus é e quem nós somos. Mas é um absurdo dizermos que somos especiais por isso. Afinal, quem Deus ama? E a quem Ele mandou que o Evangelho fosse pregado? Se sabemos que o Evangelho deveria ser pregado a todos, e a responsabilidade é nossa, por que a gente se considera melhor do que os demais? Por que queremos fazer separação na vida dos outros? Separação na sociedade. Essa é a ala boa, essa ala não presta. Que sentido há nisso?
Então não podemos colocar o pecado como algo decisivo para que a gente possa dizer quem é aqueles que são merecedores ou não do nosso esforço em amar. Isso não é justo. Isso não é justo. Justo seria se Deus mandasse todos para o inferno, a começar por nós. Porque tendo conhecido a Deus, a gente não vive no padrão dele. Ainda bem que não é por lei. Ainda bem que é pela graça. Ainda bem que não é pela competência, mas sim pelo esforço, né? Pela capacidade de entender que Cristo já fez tudo e agora não tem que fazer nada. Só que eu sou tão grato por aquilo que Ele fez, que agora eu não consigo viver de outro jeito, senão seguindo os seus passos. Para quê? Para me salvar mais do que isso, para que o outro possa ser salvo por aquilo que Deus pode fazer através de mim. Porque, como eu falei, se Deus quisesse me salvar, Ele me matava e levava logo para o céu, estava resolvido. Eu já pensei em matar uns irmãos lá da igreja para ajudar a Deus. Não seria legal? Aqui não deve ter isso, mas lá em Uberlândia tem. Tem uns caras que hoje ele está bem, mas amanhã ele não está. Aqui não tem, né? Não. Hoje ele está bem, amanhã ele não está. Aí segunda ele dá uma melhorada. Aí terça ele está zoado de novo. Aí eu pensei assim, o que eu faço? Eu mato ele num dia bom. Não é? Ou levo ele para o meio do mato, põe um 38 na cabeça e falo, faz sua última oração, velho. Ele faz a última oração, eu atiro, recebe o Senhor, né? E viro tipo um Constantino. Só que ao invés de expulsar os demônios, eu expulso os crentes. O duro é que o crente não sai em nome de Jesus, né? Então será que a gente entende a nossa responsabilidade para com essa revelação que nos foi dada e para com essa obra que Deus começou na nossa vida e que tem o dever de não terminar em nós, mas de alcançar o outro? Ou a gente é aquele que faz separação entre as áreas e começa a fazer lamentações? As coisas não acontecem na minha vida porque eu não tenho quem me leve no tanque. É a violência, olha como está a violência. Ó Deus, onde tu estás, né? Então, te enviando para sofrer as dores. Ó Deus, tem uma prostituta na esquina da minha casa, porque o Senhor não manda um anjo para falar com ela? Deus fala, vou fazer melhor, vou mandar um filho para falar com ela. Só que o filho está vivendo crise de identidade, porque o filho quer determinar como que o pai tem que fazer, e ele não quer fazer aquilo que o filho unigênito já mostrou para nós, que é o caminho, que é morrer, que é oferecer sacrifício, adoração no único altar onde Deus aceita, que é a vida do outro. Então, como que a gente vai viver tendo a consciência de que nós somos a resposta para o mundo? A gente vai se apartar das necessidades das pessoas ou a gente vai começar a se mover na direção delas? É muito pior do que comunismo, sabe? Porque não vai nos custar um pouco para que haja igualdade, às vezes vai nos custar tudo. Por isso que eu fico brincando com esse negócio de Malaquias. Eu não dou dízimo. Eu tenho até medo de fazer as contas do quanto custa esse negócio para mim, porque eu sei que é muito mais do que 10%. Eu não consigo ver o meu irmão passando por necessidade e não colocar a mão no bolso. E é óbvio que as necessidades são maiores do que o dinheiro que eu tenho. E aí eu choro, mas ao mesmo tempo eu me movo. E você? Está discutindo ainda Malaquias 3:10, tentando ver como é que tira o devorador da sua vida? Ou você já percebeu que Deus tem uma obra maior que essa? Sabe o que é mais triste na nossa jornada? É que Deus já colocou na nossa vida todas as boas sementes para serem semeadas na vida dos outros.
Se eu ganhasse na Mega Sena, sabe o que eu fazia? A mesma coisa, eu só faria mais rápido. E aí todos os dias eu fico naquela crise pensando assim, por que Deus não me deixa então ganhar na Mega Sena? Porque infelizmente Deus não quer que eu, o Ariovaldo, resolva o problema. Deus infelizmente não trabalha no eu, Ele só trabalha no nós. Então a vida comunitária deveria ser mais do que essa arrogância de expressar uma espiritualidade, onde a gente se apresenta como melhores do que os lá de fora, e às vezes até entrar numa competição onde a gente tenta parecer melhor do que uns do que os outros, né? E a gente começar a se posicionar agora dentro dessa ótica, onde nós compreendemos a responsabilidade de que Deus não quer fazer através de mim, Deus quer fazer através de nós. Muita gente tem se desigrejado nos nossos dias, porque diz assim, não, eu sou templo do Espírito. Olha, desculpa, você está lendo a Bíblia errado. A Bíblia não diz que você é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Tem um plural ali antes do texto que faz uma diferença enorme. Fala assim, vós sois templo do Espírito Santo, ou casa espiritual, ou edificação espiritual, depende da versão que você usar. Pode conferir. Não é tu és. Isso não é à toa. Isso é para que a gente tenha a consciência de que Deus não está aqui para resolver o problema do indivíduo. Deus está aqui para resolver o problema da comunidade. Então aquilo que eu recebo de Deus não pode ser apenas para mim. Ou é para todos nós, ou não é para nenhum de nós. E aí a gente aprende a renunciar. Quer dizer que você não pode ter ar-condicionado no seu carro? Claro que não. Não é isso. Você pode ter ar. Quer dizer que você não pode ter uma caminhonete, não pode ter uma Hilux, não pode ter um avião? Não, avião já é muito, né? Às vezes você é o dono da companhia aérea. Claro que pode. Mas pense. Você serve as coisas que tem, ou elas servem aquilo que Deus quer fazer através da sua vida? Eu conheço gente que tem dinheiro de verdade, mas de verdade mesmo, e não é rico, passa fácil no fundo da agulha, porque vive com o coração naquilo que é importante para Deus. Não coloca tudo aos pés dos apóstolos. Aliás, cuidado com isso. Os apóstolos hoje estão roubando todo mundo, né? Não dá tudo aos pobres, mas tem uma consciência maior do que isso. É aquele que entende que foi abençoado por Deus para abençoar. Aquele que está preocupado às vezes com o salário do empregado. Ele não quer ganhar tudo sozinho. Ele quer ganhar, óbvio, mas ele quer poder gerar mais emprego. Ele quer poder trazer um pouco de justiça. Ele quer poder ter mais para poder repartir mais. E é curioso como essas pessoas são abençoadas, e aí faz sentido completo essa ideia sobre como a gente semeia e acaba colhendo coisas, né? Esse cara não plantou dinheiro. Dinheiro não é semente, meus irmãos. Fidelidade a Deus é. E é curioso que Deus não mandou a gente ser fiel com o dinheiro dos outros, né? Ele só mandou a gente ser fiel com o nosso mesmo. Mas o fariseu que há em nós começa a fazer essas separações, dizendo assim, não, aquele cara não tem jeito, porque ou ele é pobre demais, ou ele é rico demais, ou ele é miserável demais, ou ele é miserável do outro lado, é pão duro demais, ou ele não tem nada, ou ele tem demais. E não é disso que o Evangelho se trata. Se trata da gente receber agora essa consciência que somos peregrinos nesse mundo, e que não há ninguém aqui que não tenha recebido de Deus sementes que não possam ser semeadas na vida dos outros. Aqui não há pobres, espiritualmente falando. Todo mundo tem recebido da parte de Deus algo que pode ser repartido, ainda que seja uma havaiana. Agora, Deus põe as sementes na sua mão, e você, ao invés de repartir as sementes, come. E aí eu te pergunto, quem que é esse devorador que Deus está querendo repreender?
Ah, é o diabo. Quem dera fosse o diabo. Seria mais fácil. Mas infelizmente, às vezes quem está devorando aquilo que foi dado por Deus para ser repartido na vida daquele que precisa, é a gente mesmo. A gente está comendo com a nossa fome infinita, com a nossa ganância, com o nosso desejo. Então Deus tem um plano maior do que tudo isso para nós. Deus quer trazer a nós a consciência de que a vida é integral, de que tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Ou tudo é ou nada é. Negocie como filho de Deus, compre como filho de Deus, venda como filho de Deus, se relacione com as dores das pessoas como filho de Deus faria. E aí você de fato vai estar vivendo como Cristo viveu. Agora, se a gente não vive essas coisas, se a gente tem a crise da nossa individualidade, é porque provavelmente ainda não ocorreu essa transformação de entendimento em nós. Isso é triste. Porque mais do que está se perdendo, a gente está privando os outros de receberem aquilo que poderiam estar recebendo. A gente vem no culto, se alimenta de uma palavra que morre na gente. Pelo amor de Deus, irmãos, até quando a gente vai viver assim, né? Até onde? Ah, mas o que eu posso fazer? Sentir as dores. Não é sobre dar dinheiro. Não é sobre, agora eu vou virar missionário, vou largar tudo que eu estou fazendo e vou para algum lugar, né? Todo mundo quer ser missionário na Europa, no Havaí, no Paraguai, ninguém quer ir. Só se for na fronteira, né? Mas não com esse dólar que a gente dá. Complicado, né? E aquilo que Deus está pedindo para nós é algo muito maior. Ele está dizendo assim, vocês são missionários aonde vocês estiverem. A missão de Deus se cumpre na sua igreja quando cada um compreende a sua missão e se torna resposta para as orações que estão próximas a você. Deus, por que tem alguém se prostituindo na minha rua? Porque eu não me importo, mas agora eu quero me importar. Então eu vou começar a me mover. E por que existe a igreja? Por que Deus insiste em trabalhar na coletividade? Olha para pensar, o que eu posso fazer por um travesti que está na minha rua? Você fala assim, você pode levar ele para sua casa, beleza. E o outro? Se tiver 2, leva para sua casa. Tá, e se tiver 3? Vamos ver quantos travestis a gente acha na rua. Gente que está sendo privada da oportunidade de ter uma experiência com aquilo que nós aprendemos de Deus, porque a gente simplesmente está aqui se segregando deles. Se eu levar um para minha casa, já é um problema, né? Agora imagina eu levar 2, imagina eu levar 3. Gente que vai vir destruída. Gente que Deus ama e que está destruída, às vezes emocionalmente, que está se prostituindo. Não é porque isso é divertido, eu nunca vi esse tipo de coisa. É porque realmente já gerou uma dependência financeira. E quem vai pagar essa conta para poder dar uma oportunidade da pessoa mudar de vida? Vou além. A gente critica, por exemplo, a adoção de crianças pelos homossexuais. Só que a gente não adota ninguém. Está entendendo a lógica? Se cada casal cristão nesse país adotar uma criança, nós esvaziamos orfanatos. E aí acabou a discussão. Porque você acha que o juiz vai colocar uma criança dentro de uma família, dentro dos moldes ortodoxos, né? Para ser criada, ou dentro de uma família, dentro desse novo padrão aí que está sendo levantado? Que está sendo exigido, reivindicado? É óbvio que todo juiz vai ser conservador. Sabe por que eles estão adotando? Porque é política de redução de danos. É melhor colocar, às vezes, no meio de uma família que não está muito dentro do nosso padrão social, do que largar abandonado dentro do orfanato. Agora a gente tem a hipocrisia de se levantar e falar assim, eu sou contra isso daí, mas a gente não faz nada.
Que droga de evangelho é esse, irmãos? Onde a gente tem valores, uma moral, tem um monte de coisa para defender, mas a gente não faz nada, a gente não se move, a gente não vai lá e sente as dores. Então eu quero passar para você como um desafio, que você ao longo dessa semana possa sentir a dor de alguém que sofre, para você ver como que viver com Deus é muito mais do que seu dinheiro, porque com certeza Deus vai colocar na sua vida alguma pessoa, alguma ocasião em que você vai poder se aproximar de alguém e vai ter a experiência de, tendo dinheiro no bolso, o seu dinheiro não fazer diferença nenhuma. Vai nos hospitais para você ver, vai visitar gente morrendo lá, e aí você vai ver que às vezes todo o dinheiro do mundo não resolve problema nenhum. E aí? Até quando a gente vai viver dentro dessa hipocrisia, né? De achar que tudo é sobre nós mesmos. Então a vida de Cristo, ela está pulverizada nessa pluralidade que a igreja deveria representar no mundo. E cada um de nós, representando essa pluralidade, nos ambientes onde nós caminhamos ao longo da nossa vida, na semana, deveríamos fazer com que as pessoas fossem abençoadas da mesma maneira que a gente foi. Se a gente fizesse só isso, a gente já teria uma demanda de pregar o evangelho tão grande que já faria fila na porta. Por quê? Porque quando você manifesta a justiça do reino, as pessoas te procuram e dizem assim: eu quero entender isso aí, cara, explica. E aí você vai ter muita explicação para dar. Vai ter muita explicação para dar. Sabe o que eu acho mais curioso? Eu tenho uma experiência com a internet um pouco zoada, né? Eu sou perseguido pelos meus irmãos e sou bem recebido por aqueles, às vezes, que a igreja condena. Eu fico tentando entender essa relação. Tem igreja que não me recebe mais e que já me recebeu antes, cara. E no entanto, eu consigo discutir com grupos, às vezes, que a igreja não faz questão de não discutir. Grupos de política, grupos de militância homossexual, militância gay em geral. E como é gostoso conviver com essas pessoas. Como é gostoso sentir a dor delas. Sabe por quê? Porque a nossa vida ganha sentido. É tipo da marcha para Jesus e na parada gay, sabe? Tem um abismo entre uma coisa e outra. E você vai descobrir que a deles é bem mais legal que a nossa. Você está fazendo apologia? Não, meu irmão, eu não estou discutindo o conceito de pecado. O que mais me surpreendeu quando eu comecei a me aproximar das pessoas, sem tentar aplicar juízo na vida delas, e sim tentando fazer com que elas pudessem viver aquilo que eu aprendi sobre o Pai, para que a transformação que me ocorreu pudesse ocorrer nelas, e que o Espírito pudesse falar nelas, e para que elas pudessem entender qual é a vontade do Pai, e aí terem uma mudança de comportamento. Mas quando eu entendi isso daí, sabe o que aconteceu? Eu descobri que o maior problema dessas pessoas não era pecado. Eu nunca tive que explicar para nenhuma dessas pessoas que são os rejeitados da nossa religião o que é pecado. É curioso como todo mundo sabe. A crise dessas pessoas é salvação. Então nós não estamos privando essas pessoas da oportunidade de chegarem no céu. Nós estamos poupando essas pessoas da oportunidade de viver em comunidade, que é onde Deus opera a sua obra para que a gente possa se tornar cidadão do céu. Ou seja, Deus nos deu a oportunidade de sermos luz no meio das trevas, e a gente está roubando a luz só para a gente. Ah, mas todo mundo então vai se salvar, nós vamos pegar toda essa galera da rua, vamos trazer para dentro, vai dar tudo certo? Lógico que não. Assim como não há garantia nenhuma que a pessoa que está sentada do seu lado, embora ela se diga crente, também vá para o céu. Nós não temos competência para saber sobre o outro, mas a gente tem o dever de amar.
E a gente tem o dever de pregar o Evangelho, de não negociar as verdades fundamentais do caminho, que é o caminho de Cristo, o caminho de dores. Só que é possível falar sobre salvação sem ficar fazendo juízo de pecados. A mensagem de Jesus chama boas novas, porque ele não veio trazer um novo mandamento, no sentido de trazer para nós algo que é algo que precisa ser feito. O novo mandamento que Jesus traz é senão o velho mandamento excedido em graça e misericórdia, que é o amar a Deus e amar ao próximo. É fácil na teoria, só que na prática se torna uma obra muito maior do que aquilo que a gente era capaz de fazer quando estava vivendo por um mandamento simples, do tipo, não faça isso. O Evangelho não é sobre o que você não deve fazer. O Evangelho é sobre aquilo que você tem que fazer. Mandamento é sobre o que você não tinha que fazer. Agora não, a gente está sendo chamado para viver por uma outra ótica. Não é sobre como não errar, é sobre como começar a acertar. Porque quem acerta não erra. Mas não necessariamente quem não erra, acerta. E aí então a gente começa a rasgar a nossa vida e sentir as dores uns dos outros. Quando você sente a dor do outro e começa a perceber que a dor do outro às vezes são as mesmas dores que você carrega em você, tem que haver um olhar de compaixão e de misericórdia. E é por isso que eu falei que essa separação na nossa vida entre coisas espirituais e coisas que não são, não faz sentido. Porque obviamente a gente sempre vai puxar a sardinha para o nosso lado. A pior coisa que existe na vida é alguém confessar publicamente um pecado que você também pratica. Ainda mais se a igreja perdoar e acolher. Porque aí parece que você fica constrangido a fazer a mesma coisa, né? É como ir numa praia de nudismo e estar vestido. Deus está chamando a gente para a gente ficar nu diante uns dos outros, para que a gente exponha quem nós verdadeiramente somos. Porque não é por competência, não é pelas nossas habilidades, é pela nossa consciência de que Deus é bom e salva gente que não é, tipo a gente. E aí quando entrasse alguém que não tem conhecimento do Evangelho e olhasse para a nossa vida, diria assim: nossa, se Deus salva esse povo zoado, mentiroso, fofoqueiro, corrupto, mas ainda assim arrependido, Deus pode me salvar também. E não o contrário. Hoje eu já tive a experiência de chamar a gente para o culto, falar assim: ó, velho, vamos lá, tal, não sei o quê. O cara fala assim: ah, eu estou fumando, sabe, eu estou fumando maconha, não tem como eu ir para o culto. E aí eu parei para pensar, eu falo assim: se fosse meu filho, eu queria meu filho fumando perto ou longe? Não é? Perto é mais fácil eu bater nele. Perto é mais fácil eu sentir as dores. Perto é sempre mais fácil. Então por que a gente prefere longe? Porque a gente se coloca diante do mundo como se fôssemos melhores. Então vamos começar a sentir as dores das pessoas. Vamos se posicionar diante do mundo como aqueles que entendem que verdadeiramente não são. A gente consegue pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque Deus é bom mesmo quando a gente não é. E da mesma maneira que Deus tem feito as coisas na nossa vida, pode fazer na vida dos outros também. Quem Deus vai salvar? Então, não temos competência para arbitrar isso, mas podemos estender essa destra de comunhão para a vida de todas as pessoas que Deus colocar no nosso caminho. E Ele vai fazer a obra. Deus faz. Deus vai curar a vida de muita gente, vai transformar a vida de muita gente, e a gente vai poder se alegrar com tudo isso. A gente vai repartir muito e vai receber muito de Deus, para repartir mais ainda. A gente veio sem nada a esse mundo e no final vai voltar sem nada. Só que a nossa maneira de viver deixa mais do que um patrimônio. Tem a responsabilidade de deixar um legado.
de modo que as pessoas possam olhar para nós e dizer: a sua maneira de viver me inspira, a sua maneira de viver transformou a minha vida. Então, será que a gente está pronto para viver esse presente, essa realidade que é para hoje na nossa vida? Ou a gente vai ficar sempre adiando as coisas que Deus quer fazer para uma realidade que nunca chega? Será que a gente compreende que não é pela nossa competência, mas o esforço em viver segundo essa consciência que você recebeu de Deus é capaz de transformar a vida dos outros? E você agora vai se esforçar por viver por isso? Ou a gente vai continuar na nossa hipocrisia de fariseu ou do doente que fica empurrando a responsabilidade dos outros e nunca vai alcançar essa transformação? Em nome de Jesus, irmãos, que Deus nos livre de vivermos dessa maneira que infelizmente a igreja tem vivido nos nossos dias. Ah, Deus não faz. Deus faz. Só que o tempo de Deus não é esse tempo cronológico. O tempo de Deus é hoje. O tempo em que Deus opera na nossa vida é hoje. E o tempo em que Ele quer usar a sua vida para poder fazer algo na vida de quem sofre é hoje. Então seja como Cristo e sinta a dor das pessoas. Cristo não teve vergonha de chorar. Cristo não teve vergonha de sentir as dores que nós sentimos. Então por que nós achamos que estamos aqui para sermos poupados? Se o Pai não poupou ao Filho unigênito, não vai poupar a nós. A gente voluntariamente tem que se colocar como aqueles que compreendem a responsabilidade de sentir a dor uns dos outros, para que a gente possa começar a se mover. Quando a dor do outro te aflige, você nunca mais dorme em paz. Você nunca mais consegue comprar as coisas que você comprava sem a crise de consciência. E isso é muito bom. Isso é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida, em nós. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, comece a se mover na direção daquilo que Deus tem apontado para nós através do Evangelho. Está difícil? Bem-vindo ao reino de Deus. Quanto vai custar? Tudo. Vai doer? Vai. Vai melhorar? Não. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Talvez se Deus mostrasse para mim aquilo que eu tenho vivido nos últimos 20 anos, lá no começo eu teria desistido no primeiro minuto. Mas muito mais do que resultados, o que Deus espera de nós é comprometimento. Comprometimento com o processo. Porque o processo é onde Deus age em nós e no outro. Não ambicione grandes coisas. Trabalhe com as pequenas coisas que Deus te colocou na mão. E aí você vai ver a missão acontecer. No meio disso, Deus vai levantar homens e mulheres que podem revolucionar a história dos nossos dias, que podem mudar o mundo que a gente conhece, que vão produzir conteúdo que vai arrastar multidões. Não está mais fácil ou mais difícil do que foi no passado. É só a gente que tem se anestesiado para as realidades. Enquanto Deus insiste em falar a língua dos homens, a igreja se deslumbra com a capacidade de falar a língua dos anjos. Então, ao invés da gente ficar nessa hipocrisia de tentar ter um dialeto, uma roupa e uma prática, que a gente possa ter uma conduta que representa bem aquilo que Deus quer para a vida da humanidade. Vamos amar as pessoas e vamos viver isso no nosso dia a dia, para que elas possam experimentar as mesmas coisas que nós experimentamos. Em nome de Jesus, meus irmãos, a porta pela qual Deus quer que a gente passe, ela não é estreita porque ela é cheia de regras. A porta e o caminho pelo qual Deus quer nos levar é estreito porque não foi feito para passar sozinho. De que adianta você ir para o céu e chegar lá sem as coisas mais importantes que Deus poderia te dar?
Já viu aqueles crentes que falam assim: ah lá, ajudei o fulano, mais uma pedrinha na minha coroa, né? Eu falo para esses caras assim: eu vou orar para Deus dar uma pedrinha nos rins, pra você aprender a falar besteira. Pô, pedrinha na coroa, velho, fala sério. Pra quê? Pra quê? Eu não sei nem pra que você está querendo coroa. Lá no céu já tem rei. Fica carregando peso na cabeça, velho. Para. Você quer levar o que pro céu? Seu carro? Sua casa? Seu dinheiro? Pra quê? E tem uns caras que se matam de trabalhar, né? Que falam assim: não, Deus vai me dar um galardão, vai chegar lá no céu e morar numa mansão celestial, né? Beleza, velho. Eu vou morar numa caixa de papelão celestial, debaixo de um viaduto celestial. E eu não estou em crise com a sua mansão celestial, sabe por quê? Porque eu não consigo entender que isso seja galardão. Sabe qual é o galardão que eu gostaria de receber da parte de Deus? É a única coisa que faz sentido levar para o céu? Meu filho, minha esposa e os meus amigos. Porque se eu estiver no céu e esses não estiverem comigo, dificilmente eu vou conseguir me sentir pleno. Você entende isso? Então ou eu começo a viver para isso, ou então eu nunca vou receber isso de Deus. Se eu morar numa caixa de papelão debaixo de um viaduto celestial, é muito mais do que eu mereço. O caminho é estreito porque não foi feito para eu passar sozinho. Essa porta pode parecer larga para nós, mas vamos tentar passar todo mundo ao mesmo tempo para você ver o que acontece. Fica estreita, né? Fica apertado. E é para isso que Deus tem nos chamado, para complicar a passagem, para você agarrar no braço do perdido ali de fora e dizer assim: ou você vai comigo, ou te cubro de pancada, porque você vai comigo, cara. Para pegar o seu filho, pegar o seu pai, sua sogra, e falar: você vai comigo. Você vai comigo e ponto. E aí você vai orar por isso, vai trabalhar por isso, vai viver por isso. Amém? Vamos orar, irmãos.